Olá, Sunshine. Que sejas muito bem-vindo aqui ao SOS Start Over, Sunshine. Estás com a Elizabeth Ramos e vou ser hoje a tua facilitadora neste processo de autodescoberta. Autodescoberta no sentido de algo em que Einstein já tinha comentado e ele dizia: poucos são os que veem com os seus próprios olhos e sentem com os seus próprios corações. E eu sei que tu já me ouviste falar muito de amor e já me ouviste falar muito de coração, mas acima de tudo eu acredito que é precisamente no nosso coração e no alinhar entre o nosso coração, a nossa intuição e a nossa mente, e a nossa intuição está sempre no meio, já dizia António Damasio, e é precisamente aí que está a chave para qualquer solução. Infelizmente, aquilo que eu tenho visto é que eu acho, honestamente, que a sociedade hoje em dia anda a dormir. Eu acho que anda tudo a comer sono, anda tudo a nanar. Ora bem, claro que não podemos generalizar, não é? Nem todas as pessoas ainda estão, se calhar, estão aí atrás. Quando eu digo andar a dormir, eu digo, efetivamente, falo sobre o facto de as pessoas não entenderem a real importância de quem são, do que é que estão aqui a fazer, qual é o objetivo, o que é que estão a fazer aqui, neste local e nesta vida em particular, neste lugar onde vivem. E a sociedade anda de alguma forma a dormir porque anda empedernida de alguma forma pela rotina, pelo suposto, pela preocupação com todas as necessidades que tem do dia a dia, para com as opiniões constantes dos outros, em permanente stress, em permanente preocupação, seja pelo trabalho, seja pela ausência dele, seja porque tem excesso de responsabilidades, pelas obrigações, pelas dívidas, pelas dúvidas, pelas contradições que sente e que de alguma forma não encontra resposta, não encontra saída. E isto, Sunshine, é perigoso. É perigoso nós andarmos a nanar. É perigoso porquê? Porque a dada altura tu estás bloqueado e não sabes bem como sair daí. Então, no meu entender, ter uma visão própria é sinónimo de autenticidade. Durante muito tempo, e eu sempre lidei com muita coisa diferente. Até em mim, a minha forma de estar perante a vida sempre foi muito diferente da maioria das pessoas. Não estou a dizer que sou melhor ou sou pior que os outros, de todo, mas sempre senti essa diferença, desde os 7 anos. E sempre que eu sentia essa diferença, eu sentia que me faltava alguma coisa, sentia um vazio enorme, sentia que era quase como se eu não sentisse que estava incluída aqui, neste mundo, que não era daqui, deste mundo. E esta sensação de tu não pertenceres, este sentimento de estares a mais, de não saberes bem o que estás aqui a fazer. E eu não tinha propriamente uma vida difícil, tinha pais que me amavam, tinha avós presentes, tinha as minhas irmãs, tinha primos muito presentes, muito próximos, mas já lidava aí com uma forma de estar perante a vida, uma realidade que não era uma realidade muito normal. Sempre tive sensações e formas de sentir a vida e de ver sonhos, visões. Ou seja, eu como psicóloga agora, com quase 45, consigo reconfigurar tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu senti até agora, precisamente não por, de alguma forma, só ter evoluído no meu autoconhecimento, mas efetivamente e sobretudo porque comecei a ajudar outras pessoas que sentiam tinham as mesmas características. E quando eu te falo em visão própria e falo em autenticidade, eu falo precisamente nisso, ou seja, que o que não é incompatível, portanto, o facto de tu teres uma visão própria e autenticidade não é incompatível com o ato de aprender com os outros. Ou seja, muitas das vezes é o viveres com a responsabilidade acerca da tua própria missão e do teu próprio caminho, e o saberes que tens que ajudar, a tua própria forma de estar passa por ajudar o próximo, acaba por viver, uma pessoa autêntica acaba por viver como pensa.
Ou seja, pensamento, que no fundo é palavra, e ato. E isto tem que estar em coerência. Então, eu hoje trago-te aqui uma versão simplificada, no fundo, daquilo que é o que é ser verdadeiro contigo. O que é seres verdadeiro contigo, contigo próprio. Acima de tudo, então, o teu comportamento tem que ser nítido, claro. Tens que fazer aquilo que sentes. E tens que ser responsável pelo que fazes. Em segundo lugar, quem é autêntico chama as coisas pelos nomes, ou seja, é capaz de ir contra a corrente. E esta situação de ir contra a corrente, muitas das vezes, é mesmo físico. Ou seja, tu estás a fazer coisas que grande parte das pessoas não fazem. Ou dentro da tua área profissional, ou dentro do teu relacionamento, ou na forma como lidas com os teus filhos, ou na forma como lidas e trabalhas com, por exemplo, com os teus amigos. Ou seja, tu vais contra a corrente. Tu dizes o que pensas independentemente, se tu sentires que é isso, se sentires que estás alinhado contigo, tu és capaz de ir contra a corrente, embora a maioria diga outra coisa, e acima de tudo és autêntico porque evitas a mentira. Nunca mais me esqueço que uma pessoa numa fase da minha vida que foi extraordinariamente importante para mim, alguém que foi extraordinariamente importante, alguém muito próximo, me disse uma vez: Beth, tens que parar de mentir. Na altura, quando esta pessoa me disse isto, eu fiquei muito magoada. Fiquei mesmo muito magoada, porque eu sentia que não me identificava com o facto de eu mentir. Eu não me sentia uma mentirosa. Mas o que é facto é que nessa altura da minha vida eu estava a mentir para mim. Eu não estava a assumir as minhas próprias necessidades, aquilo que eu precisava de me dar a mim própria, de fazer por mim própria. Então, no fundo, eu não estava a ir contra a corrente, eu estava a ir contra mim. E a partir daí, era quase como se eu tivesse uma personalidade diferente, é quase como se tivesse uma outra personalidade para além daquela que eu via em mim. A partir daí, a partir do facto dessa pessoa, desse momento em que essa pessoa que era muito importante para mim, e ainda é, porque me marcou imenso em muitas coisas da minha vida, em muitas áreas da minha vida, me disse: Beth, tens que parar de mentir. O que é facto é que aquele momento é o antes e o depois desta Elizabeth que vocês estão a ver hoje. A segunda vez que me disseram isto foi pouco antes da abertura aqui do canal. E eu estava em conversa com alguém que eu amo profundamente, e essa pessoa sabe quem é, que me disse assim: Beto, o que é que tu vais fazer no canal? Que tipo de vídeos vais postar? E eu disse: bem, coisas da área da psicologia. E ela disse-me assim: e as cartas? Eu disse: bem, as cartas são uma brincadeira. Eu não utilizo as cartas como um meio de ferramenta de trabalho diário. Diz ela: mas tu também utilizas. E é isso que se calhar te marca, é isso que marca a tua diferença, é isso que marca a tua autenticidade. Tu tens que ser tu tens que ser autêntica. Sunshine, só o que é autêntico é verdadeiro. E só o que é verdadeiro consegue tocar num outro coração. Se tu não és autêntico contigo, se tu não estás alinhado com a tua verdade, se tu não assumes a tua verdade em termos de palavras, de pensamentos, palavras e atos, tu não vais conseguir ver com os teus próprios olhos e sentir com o teu próprio coração. Então, tu vais continuar a mentir. Então, seguindo esta ideia daquilo que é o que deve ser feito, eu acho que acima de tudo nós temos que eliminar as contradições. Não há verdadeiro progresso pessoal sem luta, sem esforço, sem limar e polir aquilo que estorva, aquilo que não corre bem, aquilo que tu sentes que não é ou que não deve estar aí. E pode demorar, pode ser um caminho que demora. Ser autêntico é um caminho que demora, é um caminho que parte também do desapegar de tudo aquilo que não é para ti, de tudo aquilo que te colaram, dos rótulos que te colaram e que não és tu. Então, é muito importante também, neste processo todo,
em que tu estás a tentar ser autêntico, encontrares a tua alegria. Encontrares aquilo que te faz bem. Sair da lama, limpar-te de tudo o que não é teu e encontrar a tua alegria. Encontrar-te a tua alegria é encontrar-te a ti mesmo. Por outro lado, é importante também saberes para onde vais. Se tu não sabes onde estás, se tu não sabes em que ponto estás da tua vida, seja ela amorosa, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela em ti mesmo, se tu não sabes onde estás, tu não podes saber para onde vais. Ou seja, qualquer porto vai servir para o teu barco. Então, ter uma orientação geral em cada circunstância é importante. E depois há muita coisa aqui que é importante, mas o mais importante é isto, que é dependeres única e exclusivamente de ti. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que tu vais deixar de estar com pessoas? Quer dizer que tu vais deixar de ouvir? Quer dizer que tu vais deixar de dar atenção aos outros? Não. Mas quer dizer que tu vais te orientar apenas por aquilo que tu necessitas. Ou seja, a pressão externa que há, que é muita sempre, vai te influenciar cada vez menos. Isso é fantástico. Tu vais deixar de fazer o que fazes e o que necessitas, não por solicitar a atenção do outro, mas para o teu próprio bem-estar. Por último, é necessário que sejas íntegro. Foge das aparências. Ou seja, foge das aparências de dares uma imagem fora e teres uma autoimagem diferente. É muito importante saberes defender as tuas ideias e as tuas crenças em qualquer meio. Isto se tu sentires que tens que as defender. Porque tu vais chegar a uma altura da tua vida em que tu nem sequer te vais explicar. Então, chegar ao nosso ponto de vista, ao nosso próprio ponto de vista, à nossa autenticidade, apesar do que aquilo que os outros possam pensar ou dizer, é um caminho difícil e longo. É um caminho árduo. Mas que traz paz, traz autonomia e traz sobretudo a alegria de seres coerente contigo próprio. Eu agradeço profundamente à pessoa que me disse: Beth, tens que parar de mentir. Ainda hoje aguardo no meu coração. E espero que essa pessoa também pare de se mentir. É ela própria. Então, dedica-te àquilo que realmente tem sentido para ti. Sunshine, o importante é nós, acima de tudo, estarmos no equilíbrio. Estarmos no equilíbrio é estarmos na nossa intuição, é estarmos no nosso centro. E a Antónia Damasio já dizia isso, o equilíbrio entre a razão e a emoção é a intuição, é o centro. E é um neurocientista a falar. Vale o que vale. Mas acima de tudo, isto para te dizer o quê? Não há verdadeiro progresso pessoal sem luta, sem esforço e sem autenticidade. Ser autêntico. Deixa-te de tretas. Estou contigo.